Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comenta Léo. Queria estar aqui num momento bem feliz, mas não tem como falar de felicidade diante de tamanho vexame que o Vasco vem dando dentro de campo, diante de tamanho, um dos piores momentos da história do Vasco. E eu vou citar aqui nesse vídeo, não vou nem colocar a vinheta, vou direto aqui para conversar com você olhando no olho, sobre aonde o Vasco errou nessa temporada. E não posso deixar de citar, claro, óbvio, a atuação do Alexandre Pássaro. Houve todo aquele fuzuê do voa passarudo, por algumas contratações que estavam lá atrás que pareciam ser maiores do que a Série B e se mostraram que não eram. Mas o erro começa quando o Jorge Salgado coloca todo o futebol na mão de um diretor executivo que durante a sua carreira esteve mais voltado à situação executiva mesmo, não tão pouco de formar times de futebol, vendo que seu trabalho no São Paulo vinha sendo feito com o Raí, e que era inexperiente no cargo, não conhecia a Série B. E aí a gente vai colocar a montagem do elenco, que é um erro que o Alexandre Pássaro cometeu e foi às vezes arrogante durante essa temporada do Vasco da Gama. Primeiro, enfrentávamos problemas de bola aérea desde o início do Campeonato Carioca e ninguém se moveu. O único zagueiro que foi contratado foi o Hernando. Resolvemos resgatar o Castan, que estava praticamente fora do time. Não se resolveu. Até hoje esse problema vive. Meio de campo. Tentamos apostar no Marquinhos Gabriel, que vinha afastado do Cruzeiro, que nunca foi um jogador de construção, mas resolvemos apostar nele. O Pássaro achava que era um jogador bom. Não resolveu. Fomos atrás de um Morato que passou não sei quanto tempo, foi uma novela para chegar ao Vasco, com problema no pubis, não jogava no Bragantino, mas seria a solução do Vasco, segundo o Pássaro. Não resolveu. Fomos atrás de um Léo Jabá que já tinha muito tempo sem jogar, não sabia nem se poderia jogar, foi desenganado pelos médicos na Grécia, conseguiu voltar a jogar, mas não seria a solução para esse elenco. Não resolveu. Se a gente for colocar aqui também Michel, Rômulo, Hernando, jogadores que estavam em baixa na carreira. O Hernando vinha até de lesão no Bahia, uma lesão de muito tempo no Bahia, depois começou a jogar no final da temporada, vinha até empolgando, mas não seria a solução. Rômulo passou 6 meses sem jogar, veio para o Vasco, começou a jogar, se contundiu e foi a aposta do Vasco, assim como o Michel, que vinha algum tempo parado com um problema no joelho. O problema do Vasco é problema de estruturação, é problema de planejamento. O elenco foi mal montado, contratamos 12 jogadores que não iriam resolver. A gente veio de uma situação muito complicada em uma Série A, em que a gente deveria mudar tudo. Essa diretoria, a gestão estava com prato e queijo na mão, diante de toda aquela briga política que havia, e acabou escolhendo o pior. Tínhamos outras opções no mercado, tínhamos o próprio Rodrigo Caetano, entre outras. Fomos escolher o Alexandre Pássaro, que por vezes disse que não ia ceder à pressão da torcida. Mas essa mesma torcida foi a que apoiou e levou o time nos braços até onde pôde. Mas nessa sexta-feira, infelizmente, o time não resistiu e acabou tomando 3-1 dentro de casa. Reflexo do planejamento ruim. Apostamos, se a gente for olhar em praticamente todos os jogos dessa Série B, a maioria do nosso banco são de jogadores que nunca sequer tiveram uma chance no profissional e de uma hora para outra, juntamente com o planejamento do Pássaro, seria uma solução para que mudar jogos na Série B, jogos difíceis, jogos com calor, jogos com campo ruins, não iria resolver. Estão queimando ainda mais os nossos jovens. Enfim, que Alexandre Pássaro, que o próprio Jorge Salgado reflitam aquilo que fez errado. Na minha opinião, o Pássaro não deveria nem continuar no Vasco. O que não dá certo, a gente não continua. É uma tragédia anunciada. E se a gente permanecer em 2022, seja lá o que for, vai que o time consegue uma reviravolta histórica, uma remontada histórica e consegue subir, ou continuando mesmo na Série B, com o mesmo planejamento, com a mesma arrogância, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O torcedor vascaíno, ele não merece de forma alguma sofrer o que está sofrendo. Eu sinto, eu sei que você sente, é difícil, a gente não consegue dormir. Infelizmente, o time não consegue fazer aquilo que a gente faz pelo time. O clube é maior do que tudo isso, do que toda a briga política, do que toda a arrogância. Vamos pensar mais no Vasco. Vamos pensar no torcedor
que leva o dinheiro para esse clube, torcedor que carrega esse clube. Vamos tratar o Vasco com mais seriedade. O Vasco precisa disso. E a vocês que estão aí no poder, Alexandre Pássaro, Jorge Salgado, façam diferente. Porque o torcedor já não aguenta mais sofrer. O torcedor já não aguenta mais chacota de rival. O torcedor já não aguenta mais ouvir que o Vasco está desaparecendo. Infelizmente, é o pior momento da história do Vasco. E se permanecerem com o mesmo pensamento, com a mesma arrogância, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então é isso. Saudações vascaínas. Tenha um ótimo sábado e aquele abraço.